Ó, para celular aqui, ficou um cardzinho bem quadrado, ficou legal. Se a gente for aumentando, ele vai adaptando aqui o tamanho da nossa imagem. Se for aumentando aqui, o grid vai se adaptando, né? Para 3 colunas, 2 e 1 coluna. Então bora lá continuar nosso projeto. Hoje na parte 6 a gente vai fazer a parte de responsividade. Então deixa eu até abrir aqui no Live Server para começar a explicar alguns pontos que eu costumo fazer na responsividade. A primeira coisa que eu costumo usar, que eu gosto bastante aqui do Chrome, eu acho que tem no seu navegador, né, no Firefox, o Edge, né, que é o da Microsoft. Eu venho aqui no inspecionar e tem esse íconezinho aqui que se chama Toggle Device Toolbar. Nesse carinha aqui a gente consegue controlar a resolução da tela que está sendo vista no nosso app, né? Então aqui tem mais facilidade, aqui ele tem até alguns breakpoints, né? Por exemplo, a resolução de laptop, que ele está aqui em 1024, tem a de tablet, que é 768, que acho que é do iPad, celular menor, celular muito menor, né? Na verdade esse aqui é medium, small e large. E aí assim a gente consegue atuando, né? Só não gosto porque ele fica reduzindo aqui o zoom. Mas então por isso que eu acabo clicando aqui, porque senão toda vez que eu clico aqui ele deixa esse zoom menor, daí tem que estar com uma lupa ali para ver a informação. E aí, sobre a resolução, como que eu acabo fazendo, né? Eu não acabo atuando em todos os tamanhos, né? Em todos os breakpoints. Na verdade eu vou indo muito no olho, né? Eu vou atuando por camadas, então por exemplo a gente vai atuar no global, depois a gente vai atuar na seção, depois nessa, depois nessa. Então vai indo por partes. E aí eu vou reduzindo aqui e vou vendo o que precisa ajustar, né? Só que aí é muito mais gosto, né? Tem gente que gosta de, mudou 50 pixels, já vai ajustando. Eu vou atuando em alguns breakpoints ali, nem em todos. E aí já vai ficando bem legal o nosso site. Claro, né? Se você atuar em todas, é melhor ainda, né? Porque às vezes vai ter alguma resolução que alguém está acessando ali no teu site que esteja numa resolução não esteja muito legal, né? Então, tem ferramentas que ajudam nisso, né? Por exemplo, o Google Analytics, que você consegue ver quais dispositivos estão acessando o teu site, né? E tu consegue tirar algumas métricas, 50% acessa na resolução 1080. Então talvez eu tenha que dar muito mais atenção nessa resolução, né? E é por aí vai, né? Então vamos lá. Então a primeira resolução que nós vamos pegar aqui vai ser a resolução de 1200. Então, Max Switch 1200 px. Aqui dentro do app, vamos precisar reduzir o gap. Então o gap de 48 a gente vai colocar 40 px. A área do grid das colunas, né? Vamos reduzir também. O primeiro vai ser alto, que é a parte ali onde fica a informação do usuário. Então aqui vai ficar alto. E na direita, ali onde tem um sobre, vai continuar um FL. E também vamos reduzir a nossa margem. Aqui a margem em cima e embaixo eu quero 120 px. E nas laterais eu vou remover esse alto e vou colocar 0. Esse alto, aqui no grid column, vai fazer com essa área do usuário aqui reduza. Então se a gente até selecionar o app aqui e vir na parte do tem que reduzir que é a resolução também, né? Senão não vai pegar o Media Query. Reduzindo aqui, esse alto vai fazer com que essa área reduza um pouco. E assim a gente consiga aumentar um pouquinho a largura do sobre, né? E as informações ficam um pouquinho mais adaptadas. Porque aquele 460 não era mais interessante aqui, porque a gente vai também reduzir também o tamanho da fonte, os espaçamentos, que então vai ficando menor ainda essa área aqui. Então para 1200 é isso. Eu costumo sempre copiar isso aqui, para não ficar sempre escrevendo do zero. Então copio e só boto a chave aqui para fechar. E aqui a gente vai na resolução de 1080. Então já vamos reduzir aqui para 1080. Aqui na 1080 eu só vou reduzir um pouquinho o espaçamento. Então vamos copiar essa área aqui, colar aqui. E aqui nós vamos colocar um gap de 24 px. Então reduzir um pouquinho mais. E aí, quando chegar na resolução de tablet, né, que é na 768, eu quero colocar a informação um abaixo do outro. Então eu quero jogar esse sobre aqui para baixo. Então, deixa eu copiar esse aqui. Na verdade eu posso copiar tudo isso aqui, porque vai ser do app, né? Então aqui, vamos colocar a resolução de tablet, então que é a 768. E aí a gente vai mudar um pouco o sistema do flex aqui. Do display, na verdade, né? Ao invés de ser grid, a gente vai usar o display flex. Então, display... A gente vai usar o... Pera aí. Vai colocar aqui o display flex. E vamos usar o flex direction column para colocar um elemento abaixo do outro. Então assim a gente joga cada elemento linhas, né? Um embaixo do outro aqui. Não precisa do gap.
do row gap, né, para afastar eles, porque esse mesmo gap que serve tanto para flex quanto para grid, então ele já está pegando um row gap de 24px, e eu vou reduzir mais um pouquinho a margem. Então deixa eu copiar esse carinha aqui, e aqui a gente vai colocar uma margem de 40px em cima e embaixo. E aí para a parte do app é isso, mas eu já vou copiar, pode ser esse aqui que tem menos CSS, né? Colar aqui, que a gente vai pegar numa resolução menor, que seria a resolução de já para celular. Se até pegar aqui, ó, o celular maior que ele dá, seria uma resolução de 425, mas eu gosto de deixar um pouquinho sobrando, né? Sei lá, vai que futuramente existem celulares grandes, né? Ou até tem aqueles tablets, né, menorzinho. Então é bom a gente já pegar uma resolução um pouquinho a mais, né, para dar um pouquinho mais de respiro. Eu vou usar meu número mágico que é o 550. Alguns usam 600, alguns usam 500, né? Eu costumo sempre usar o 550. E aqui a gente vai reduzir um pouquinho o tamanho do subtitle, que é esse texto aqui que é usado em projetos e no sobre. Então deixa eu colar esse carinha aqui. E aqui a gente vai reduzir de 28 para 24px o tamanho desse texto. Eu não gosto que ele fica tirando aqui, ele dá um zoom in, né? Não, zoom out. Então ele acaba e fica tudo pequenininho, né? Mas aqui, ó, já deu para reduzir o tamanho do texto. Tentei aumentar aqui, já dá para ver que ele reduziu o tamanho do texto. Então, para a parte do global é isso, e vamos usar lá para a parte do user aqui, né? O que a gente vai fazer aqui já de primeira? A gente quer reduzir o tamanho desse padding, vamos reduzir o tamanho da imagem e o tamanho do texto primeiramente, né? Então deixa eu vir aqui embaixo. E aqui a gente vai precisar pegar dentro da resolução 1200, porque eu acho que até aqui, ó, tá tranquilo. Eu acho que quando chegar numa resolução aqui menor, que seria até a resolução de laptop, a gente dá um zoom, porque ele fica tirando aqui. Aqui eu acho que ainda tá grande, né? E aqui também tá bem perto do topo. Então vamos começar a reduzir o tamanho da nossa imagem e o tamanho do texto. Então aqui arroba media max. Eu não sei porque ele nunca dá autocomplete aqui. Max switch de 1080. E aqui eu vou até reduzir esses caras aqui. Na hora de fazer uma paradinha, que eu uso poucas vezes, só que ele é muito útil. Para quando você não precisa ficar dando esse scroll, dentro do VS Code tem esse botãozinho aqui, ó, que você consegue espelhar o mesmo arquivo. Então aqui, ó, ele espelhou. Aí tu vai perguntar, mas isso aqui não faz muito sentido, tô duplicando ele aqui. Nesses casos ajuda bastante, porque eu acabo escrevendo aqui o meu media, que vai ficar sempre em ordem de resoluções, né? Então, eu até acabei esquecendo de explicar aqui, né? Eu costumo deixar em ordem de resolução, porque se eu jogar até essa resolução aqui para cima, essa aqui não vai mudar nada, né? Mas se eu jogar essa aqui para cima, ia bugar, porque ele ia ignorar essa resolução, ele ia pegar essa aqui, porque o CSS é escrito por ordem aqui, né? Se eu botasse um outro gap aqui, sei lá, um gap de 90px, esse gap de 90px vai subscrever esse aqui, porque ele sempre vai olhar a última linha que seja referente àquela propriedade, né? Se tiver duplicata, ele sempre vai garantir a última. Isso também vale para as media query. Então, caso tenha uma media query que esteja na ordem bugada, né? Por exemplo, essa aqui em cima, ele vai acabar ignorando essa e vai pegar essa aqui. E daí por isso que eu sempre deixo isso aqui no rodapé. E aí essa funçãozinha aqui do VS Code ajuda bastante, porque como tá no rodapé e para não ficar fazendo aquele scrollzinho, assim a gente consegue ver quase todo o nosso CSS aqui, e aí o Media Query fica bem aqui no topo, em um outro arquivo. No mesmo arquivo, né? Só que em outra janela, né? Então deixa eu fechar o global, que não vai usar, e vamos continuar aqui dentro do user. Aqui, dentro da classe user, a gente vai reduzir esse padding, então vai continuar com padding 0 em cima, vamos colocar 24 nas laterais e 24 embaixo. A foto, eu vou querer diminuir o tamanho dela, então, às vezes quando tem muitas propriedades eu costumo copiar, colar aqui dentro e só atualizar o que precisa ser atualizado, né? Então, essas duas propriedades a gente não vai usar, então tem recorte. Eu estou usando o Ctrl X aqui para recortar a linha. E aqui, de 200 a gente vai colocar 140, então 140 aqui, 140 aqui. E aí essa margem top tem que ser a metade, né? Então aqui a gente vai colocar 70. Beleza? Aqui a gente não vai precisar mexer, aqui também não. E aqui dentro do parágrafo e do nosso P, né, que é o cargo ali, a gente vai reduzir um pouquinho. O nome ali que está nesse H1 a gente vai reduzir para 28 e aqui a gente vai reduzir para 14. Então deixa eu fechar esse cara. E deixa eu voltar para cá. Então já ficou certo, só ficou bugado aqui porque faltou o menos, né? Então ó, já ficou certinho.
E aí, as redes sociais a gente vai atuar em outro arquivo, né? Então, por enquanto vai ficar meio bugado aqui. Mas por hora é isso. Agora, vamos para outra resolução. Cara, acho que a gente vai digitar basicamente todas essas propriedades aqui. Então... Ah, não, vamos por parte. Eu ia copiar tudo aqui, mas acho que não vai ter necessidade, não. Então, aqui a gente vai trocar o 1080 para 768, que é a resolução de tablet. Se você não decorou, né? Você pode até botar os comentários aqui, né? Ah, sei lá, laptop, sei lá, 14... Eu acho que é 14 polegadas, tá? Polegadas, aqui, tablet, sei lá, se você não se lembra, né? Só pra, quando você for rever o código, né? Você lembrar do que foi, do que tem esse valor aqui, né? O que ele representa. Na parte do user aqui, a gente vai mudar a forma da visualização. Então, quando chegar na resolução de tablet, deixa eu clicar no tablet aqui, mexer no zoom de volta. Eu quero que a minha foto ela fique inteira aqui e as informações fiquem na lateral. Então a gente vai ter que mudar a orientação aqui do nosso flex. Então deixa eu acessar nossa classe user aqui. E a gente vai mudar esse flex direction aqui para row. Então quer colocar os elementos um ao lado do outro. Então flex direction row. A gente vai zerar esses paddings aqui. Então o padding aqui vai ficar 0. O column gap aqui não vai precisar ser colocado, porque essa informação vai ficar bem no meio da tela. Só que eu tenho que zerar esse row gap. Então, vou copiar essa propriedade aqui, vou colar ela aqui e vou colocar 0. E aí, na parte do usuário aqui, eu vou aumentar um pouquinho a minha imagem. Eu sei que eu reduzi antes, mas agora eu vou aumentar. Então, vou aumentar para 180 aqui 180. Esse margem top negativo não tem mais necessidade. Então, eu vou salvar já para ver o que está acontecendo. Ó, já está ficando bem legalzinho. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso jogar essa informação para o meio da tela e eu quero que aqui não tenha esses cantos arredondados. Então vamos por parte, né? Vamos tirar esses cantos arredondados. Eu posso até dar um zoom agora, né? Aqui. Fica até melhor de nós ver, né? Então, opa, aqui. Então eu quero reduzir esses cantos arredondados. Como que eu vou fazer isso aqui? É dentro desse border array, só que a gente vai ter que pegar por propriedades, né? Então a gente copia esse seletor, cola ele aqui. E aqui a gente vai usar os 4 parâmetros do border radius. O primeiro aqui é o canto superior esquerdo. O segundo é o canto inferior superior direito. O terceiro é o canto inferior direito. Então é 0 também. E aí o último, que é o quarto, é o canto inferior esquerdo. Então esse aqui é 12. Antes de salvar, tá aqui, ó. 12px no canto superior direito, 0px no canto superior direito. Nossa, confundindo aqui. 12px no canto superior esquerdo, 0 no canto superior direito, 0 no canto inferior direito e 12 no canto inferior esquerdo. Então, aqui você acabou tirando nossas bordas arredondadas. E para jogar esse carinha pro meio aqui, a gente tem uma... Eu posso até abrir aqui o HTML. Se você lembrar, aqui dentro do nosso user aqui, né? A gente tem essa div que engloba todo mundo, né? Então ela que a gente vai conseguir a partir dela jogar a informação pro meio. Então se a gente pegar esse aqui, nosso user content, jogar aqui, eu quero que meus elementos vão pro meio. Então vou usar um margem alto. Então, 0 aqui em cima e embaixo e alto para jogar a informação. Colocar uma margem máxima aqui na esquerda e na direita. Então a gente acaba centralizando a informação. E eu vou acabar reduzindo um pouquinho o meu row gap aqui para 4px. Para deixar a informação um pouquinho mais perto. Então 4px aqui. E aqui para a parte do celular, deixa eu copiar esse media query aqui. A gente vai voltar a usar nosso número mágico lá, que é o 550. E aqui a gente vai acabar colocando nossa informação ali, né? De volta uma embaixo do outro, né? Não vai mais ser em row. Então deixa eu copiar, usar aqui nosso seletor do user. Tem tanto a foto ali quanto os dados. Então a gente volta a ter em coluna aqui. A gente vai ter um row gap de 6px e vamos voltar a ter um padding. Vai ser um padding de 24px. Se eu salvar aqui, já voltou a informação um embaixo do outro, só que tem que corrigir algumas coisas, né? Por exemplo, a imagem eu quero que volte a estar arredondada, então deixa eu copiar
esse seletor aqui, colar aqui. Aqui a gente pode ter só um parâmetro, porque eu quero que todos os cantos estejam arredondados. Então voltou a ter os 12px aqui. Minha imagem precisa estar um pouquinho menor, né? Então vamos até copiar esse carinha aqui, ó. Pode ser esse cara aqui. Colar aqui. Que às vezes é mais fácil, né, de escrever todas as propriedades. O margem top você não vai ter mais, né? Porque já estava zerado aqui. E aqui a gente coloca agora 100px para o tamanho da imagem. Já ficou menor. E agora só falta reduzir um pouquinho o tamanho desse título aqui, né? Então aqui tinha um seletor aqui, ó, do título. Este cara aqui. E aqui a gente vai reduzir o nosso título para 24px. Então já ficou um pouquinho menor, né? Aqui parece que tá muito grande, é porque tá com zoom, tá? Mas se você acessar no celular, fica um negócio bem legalzinho, né? E aqui também a gente vai reduzir um pouquinho o tamanho, então já vai ficar bem legal a nossa informação aqui. Para a parte do user é isso, então vamos lá para o nosso social. Aqui dentro do social, nós vamos atuar a partir da resolução 1080, então deixa eu já voltar aqui. Pode ser para esse de laptop aqui. E aí eu quero que os elementos eles estejam 3 em cima e 3 embaixo. Aqui vai ser muito situacional, né? Porque eu tenho 6 redes sociais, não sei quantos você tem aí. Aí no caso eu vou usar um grid. Aí tu vai ter que ver como tá no teu caso, né? Para mim aqui vai se encaixar melhor um grid de 3 colunas. Então vamos pegar aqui o nosso media. Aqui o max switch de 1080px. Vou colar esse cara lá embaixo, na verdade. Aqui, vamos usar a nossa funçãozinha aqui para duplicar. Esse aqui fica aqui em cima, esse aqui joga aqui para baixo. E aqui, dentro do social, agora, eu quero usar um sistema de grid. Então, display grid, template, columns, 1fr, 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 que eu quero criar 3 colunas, né? O meu gap aqui, eu vou colocar de 12px. Eu coloquei só gap, porque eu quero pegar tanto o row gap quanto o column gap. E a margem top aqui, eu vou reduzir para 12px. Então, fazendo assim, já ficou um pouquinho melhor aqui, né? A gente vai mudar agora lá no tablet. Então, deixa eu botar aqui 768, dar um zoomzinho aqui. E aqui eu quero voltar, que essa informação esteja em linha. Então, deixa eu copiar esse cara aqui, colar aqui. Aqui a gente vai colocar o 768px. E a gente vai botar a nossa informação em linha novamente, né? Então, social. Aqui, display flex. A gente vai botar a informação de volta. Só que aqui eu vou colocar um gap de 8px. Para voltar, tá? Eles um perto do outro. E aí eu vou reduzir um pouquinho o tamanho dessa área aqui. Então deixa eu copiar esse cara aqui. Colar aqui. Ao invés de 46, eu vou colocar 40. Agora que eu vi que quase minha câmera está em cima, né? Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. 40. E vou reduzir um pouquinho o tamanho da fonte aqui, né? Que é o ícone. Ao invés de 22, eu vou botar 18. Já ficou menorzinho, né? E para mobile já vai atender nosso tamanho aqui, né? Se for ver até o small device, né? Cara, não ficou legal, né? Ficou um pouquinho estourado. Só que nesse caso, o que a gente pode fazer, a gente pode usar aqui, quando ficar abaixo dos 400, talvez. E aí é aquele negócio que eu falei, né? Às vezes vai ter que ficar testando. Vai ter uma peculiaridade em cada resolução que ainda vai ter que ir adaptando, né? Tem que ver também se existem celulares com essa tela aqui, né? De 320. Eu não sei, porque é muito pequeno, né? Eu acho que, por exemplo, o meu, acho que ele já tá no lar, se eu não me engano. Porque hoje quase todas as telas, né, estão bem grandes. É que também vai depender, né, se tá, tipo, o navegador ocupa alguma área, enfim, né? Mas nesse caso, por exemplo, a gente pode colocar aqui um wrapper. Se a gente copiar aqui nosso social, na verdade, aqui. E aqui a gente pode botar um flex, wrap. O que vai acontecer aqui? Caso ele não caiba toda numa linha informação, né, ele vai jogar os elementos para baixo. A gente salvar aqui, olha, ele acabou jogando aqui o Twitter e a Twitch para baixo, ó. Então a gente vai reduzindo, tá vendo que ele tá jogando os elementos para baixo? O único problema disso aqui não tem como centralizar, né? Porque para mim fica um pouco estranho, que fica essa lacuna aqui, esses dois teriam que estar no meio, só que
O Raptor não consegue centralizar ali. Mas pelo menos já não quebra, não quebra a página, né? Eu acho que a maioria dos dispositivos deve estar na resolução medium e large, que é a L e M, né? Ó, até na M não pegou, né? Talvez teria que reduzir um pouquinho mais essa área. E talvez reduzir um pouquinho o padding, não sei. Assim já tá top da balada. Eu gostei dessa resolução aqui ficou um cardzinho, né? Ficou bem legal. O que talvez daria pra fazer também na resolução mobile, que eu acho que no LinkedIn, se eu não me engano, é assim. Posso até abrir. Ou é no Facebook? Acho que o Facebook também tem, né? Sei lá, se quer voltar uma foto sua, sei lá. Aqui, ó. Até que, aqui também tem, né? Botar uma foto de capa aqui, talvez. Não sei, só pra não ficar muito branco aqui. Sei lá, que ocupe metade da foto, né? Como foi feito aqui, ó. Na verdade, ele ocupa mais, né? E fazer tipo uma fotinha de capa. Acho que aqui também ele aparece, né? Que fica centralizado, ó. Fica bem no meio, né? Então ficaria meio que nesse estilo aqui, ó. Aí ficaria legal. E se você não me segue no LinkedIn, tem o link das minhas redes sociais ali. Se quiser se conectar lá. Sejam todos muito bem-vindos aí para fazer parte da minha rede. Então, beleza. Para a parte social é isso. Vamos lá para a parte do About. Aqui, não tem muito ajuste para fazer. É basicamente tipo, diminuir o tamanho da fonte e o padding. Então, foi um ajuste bem simples aqui. No projetos também, né? Acho que o que deu um pouquinho mais dor de cabeça era o do user ali, que a gente mudou de orientação em linha para coluna, margem negativa, padding, remove, adiciona padding, né? Eu acho que aqui deu um pouquinho mais de dor de cabeça, mas o resto aqui agora é barbada, é barbada. Então aqui pro Max Switch de 1080, a gente vai reduzir um pouquinho esse padding, então aqui de 32 a gente vai botar 24, que é o mesmo padding que a gente usou aqui, né? Para deixar padrão. E o tamanho do parágrafo aqui, ao invés de ser 16px, a gente vai reduzir para 14. E assim também até reduz um pouco mais aquela diferença que tinha aqui, ó. Você lembra que tinha uma diferença antes? Que na 1080? Eu posso até tirar ali agora, ó. Deixa eu voltar para cá aqui, ó. Se a gente tirar agora... A gente reduziu o pad, né? Mas eu teria que pegar parágrafo por parágrafo, né? Mas reduzindo já um pouquinho o tamanho do parágrafo, a gente já reduziu mais o espaçamento aqui, então já ficou bem melhor. Para a parte do About é isso, ele já vai atender aqui para resoluções menores, né? Já está numa resolução... Posso diminuir aqui, deixa eu botar no tablet aqui, não sei. Então já vai atender, se a gente reduzir até um pouco mais. Já está atendendo, aqui parece estar um pouco grande, mas no celular ficou um tamanho bem bom de fonte. Que é o 14px, se a gente botasse menor ainda, talvez ficaria meio ruim de ler. Então já tá top da balada. E agora falta a parte dos projetos. Então, deixa eu fechar esse carinha aqui. Vem na parte dos projetos aqui. E aqui também não tem muito ajuste para ser feito. Que é basicamente fazer aquele ajuste do padding que a gente fez antes ali. Então, aqui @media, Max Switch, 1080. Padronizar aquele nosso padding. Então, ponto projects. Aquele padding de 24px que a gente colocou nos outros cards, né? Para ficar um padding igual. E aqui, ao invés de ter 3 elementos, na verdade deixa eu jogar lá embaixo. Jogar aqui, duplicar aqui, dar um scroll aqui. Aqui ao invés de ter 3 elementos, eu quero que tenha 2, então vou copiar esse seletor. Vou colar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui só para garantir que a minha câmera não fique na frente. Vou até reduzir aqui. Ao invés de ter 3 colunas, eu quero 2. Então, já ficou legalzinho aqui, ó. Para essa parte é isso. E na resolução do tablet, que é uma resolução 768, eu quero que os elementos estejam, que ocupem a linha inteira, né? Eu vou até reduzir um pouquinho da imagem. Então, aqui, ao invés de 1080, é 768. Vou tirar o sistema de grid aqui. Vou colocar um flex mesmo. Flex. Opa, hoje tá difícil. Flex direction column, que eu quero colocar um elemento abaixo do outro. E aí vou reduzir um pouquinho o tamanho da nossa imagem. Então aqui, ao invés de uma altura de 220, eu vou colocar uma altura de 180.
Então, se a gente começar reduzindo, já vai ficar bem legal aqui, né? Ó, para celular aqui, ficou um cardzinho bem quadrado, ficou legal. Se a gente for aumentando, ele vai adaptando aqui o tamanho da nossa imagem. Se for aumentando aqui, o grid vai se adaptando, né? Para 3 colunas, 2 e 1 coluna. Então, para a parte de responsividade é isso. Então, vamos comitar aqui o nosso projeto. Puxar aqui o terminal. Então, um git status aqui. A gente modificou esses arquivos. Git add, git commit. E aqui, adicionando responsividade. Beleza? E dá um git push. Então é isso, meus jovens. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu vejo as métricas do YouTube e tem boa parte da galera que não está inscrito. Então se quiser se inscrever, ficarei bem feliz, não custa nada. Também dá um likezão aí, ficarei bastante feliz. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.